É tempo de acertar o nosso andar. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Efésios 4, 1 a 6. Falando aos Efésios, o apóstolo Paulo começa o capítulo 4, exortando seus leitores para que vivam de maneira digna da vocação recebida. Linda mensagem paulina que tem caído no esquecimento de muitos cristãos, sobretudo contemporâneos. As invencionices não param de surgir. Quanta doutrina de homens apregoada em nossas igrejas. Misericórdia. Quanta tentativa de tirar a centralidade do Cristo, importando ensinos de outros guetos espirituais contrários à palavra de Deus. Cadê o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz? Ao orar pelos romanos, ele pede ao Senhor que conceda aos seus leitores espírito de unidade, segundo Cristo, para que possam assim glorificar o Senhor. Paulo apela aos seus leitores em Éfeso para que andem de modo digno da vocação a que foram chamados. Que vocação é esta? A vocação de ser santos, separados para a glória excelsa do Pai Celestial. E como seria esse andar? Perseverando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Qual é o vínculo da paz? É o próprio Cristo. Se realmente somos dele, andemos de modo a glorificá-lo. Qual a razão para esse andar de modo digno? Paulo deseja que o nome do Senhor seja em tudo glorificado. É deprimente assistir cristãos se degladiando por causa de questões doutrinárias absolutamente irrelevantes. Fomos alcançados para louvor da glória de Deus. Como glorificar o Senhor se o propósito de muitos tem sido a autoglorificação? Isso mesmo, o desejo de alardear a própria presunção é tanto que se tem passado por cima de princípios inegociáveis da palavra de Deus, como a comunhão entre irmãos, por exemplo. As guerras entre irmãos não cessam. Precisamos parar e avaliar nossas diferenças. Será que essas diferenças acontecem naquilo que é essencial do ponto de vista bíblico? Tem uma frase de um teólogo luterano chamado Peter Mederlin, que traduz muito bem a exortação do apóstolo Paulo em relação à unidade. Diz o teólogo: no que é essencial, unidade; no que não é, liberdade; em todas as coisas, caridade. A pergunta aqui em relação à fé cristã é: o que seria essencial para nós cristãos, afinal? Gostaria de deixar pelo menos 3 fatos essenciais. Primeiro, não há salvação em nenhum outro a não ser por meio de Cristo Jesus. Segundo, o sacrifício vicário substitutivo de Cristo foi único, perfeito, eficaz e suficiente. Terceiro, esta obra acontece unicamente pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Não há obra meritória em nós. Assim, todos estávamos no mesmo patamar quando fomos alcançados. Nenhum de nós era melhor que o outro. Não foi por obras de justiça de nossa parte para que não nos gloriássemos, mas pelos méritos infinitos de Cristo Jesus. O que aprendemos aqui? Estendamos a destra de comunhão aos nossos irmãos em Cristo, não importando a denominação. Paremos de nos desentender como cristãos e usemos da liberdade em relação ao que não é efetivamente essencial e da caridade em relação a todas as coisas, até mesmo com aqueles que seguem outros caminhos espirituais. Sejamos benignos e compassivos. Não é por força ou violência que levaremos a mensagem da cruz. Não somos convertedores, e sim semeadores. Façamos isto por meio do vínculo da paz, que é o próprio Cristo. Que seja assim em nome dele. Amém.